Paz a todos, meus amados. Amados, uma inscrita aqui no canal deixou um comentário, eu vou ler para vocês. Olá, irmão, sou nova por aqui, vim em busca de sabedoria, que é a palavra do Senhor, Senhor Deus, que ela quer dizer. Conhecendo mais a palavra, me sinto amaldiçoada por ser repudiada pelo meu marido, que está com outra mulher. Não posso casar novamente. Se eu casar, vou perder a glória e ainda levar outra pessoa ao inferno. O que me aconselha a fazer? O que você me aconselha a fazer? A solidão é muito dolorosa. Estou condenada à solidão? Então, amada, primeiro que você não é amaldiçoada. Você conhece a palavra do Senhor, você mesmo está dizendo aqui, se você se casar com outra pessoa, você vai estar em adultério junto com outra pessoa. Então você conhece a palavra do Senhor. E no caso aqui, quem está errado, quem está pecando é o seu marido, que é um descrente que resolveu se apartar, como diz em 1 Coríntios 7. Se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir, pois Deus nos chamou para viver em paz. Então é ele que é o amaldiçoado no caso. Mas você, como você é uma cristã temente ao Senhor, você vai interceder pelo seu marido. Tá bom? Não posso me casar novamente, isso você sabe. O que você me aconselha? A solidão é muito dolorosa. Estou condenado à solidão? Primeiro, amada, que ninguém está condenado à solidão. Quem está condenado à solidão é Satanás e seus anjos, seus demônios. E aqueles que seguem as doutrinas humanas, aqueles que seguem o príncipe desse mundo. Esses estão condenados à solidão, mas você não, você é uma cristã. Você é conhecedora da palavra. Mas agora, vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao 14, o que diz? Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Aqui, amados, deixa eu fazer um breve resumo. A gente sabe que Davi, rei Davi, ele queria construir o templo do Senhor. Ele até estocou o material todinho para o templo. Só que Deus falou, através do profeta, que ele não iria construir o templo, porque ele era um homem de guerra, tinha muito sangue nas mãos. E que Deus ia fazer com que Salomão, seu filho, fosse o construtor do templo. Ia dar, na geração de Salomão, o tempo de paz, justamente para a construção do templo. Então vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo do 11 ao 14. Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi sua oração. Olha, ouviu a oração. E escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Então aqui Deus está prometendo que fez o templo. Tá? Naquela época existia o tabernáculo, existia o templo de Salomão. E Deus falou que ali estaria ele. Se as pessoas tinham que ir até o templo, levar seus bodes, carneiros para sacrifícios, para expiação dos seus pecados. Ali o sumo sacerdote uma vez entrava por ano no Santo dos Santos para poder sacrificar um animal pela expiação do pecado do povo. Então, meus amados, era lá que estava Deus. Se a pessoa estivesse em outro país, se o templo de Salomão estivesse lá para o sul, a pessoa se dirigia em direção ao sul e orava, assim como Daniel fez. Orava em direção ao templo, porque lá era a casa do Senhor. Por isso, naquela época, dava dízimos e ofertas. Hoje em dia, não tem mais templo do Senhor. O templo somos nós. O templo de Salomão somos nós. Tá? Nós temos o Espírito Santo. Então, o que ele diz aqui? Deus iria, naquela época, fazer fechar o céu para que não chovesse, ordenar que gafanhotos devorassem as colheitas, justamente para que o povo passasse provações. Aí que o povo passando provações, o que o povo fazia? Ia lá no templo do Senhor e buscava o Senhor de todo o coração. Eles se humilhavam. Ah, Senhor, faça chover, perdoe nossos pecados, entende? Sacrificavam animais,
E assim aquele povo estava buscando Deus. E o Deus ouviria eles e restauraria a terra. Daria chuva, fazia com que os gafanhotos sumissem dali, teriam colheitas fartas e prosperidade para o povo. É isso hoje em dia. Se você se arrepender de seus pecados, se humilhar diante do Senhor, buscar a sua face e se afastar dos seus maus caminhos, dos seus pecados, dos seus adultérios, das suas fornicações, das suas práticas mentirosas, dos sites pornográficos, se afastar de todas essas coisas, ele vai ouvir suas orações, porque aí é uma oração de arrependimento. E quando vocês não praticarem mais o pecado, que pecador todos nós somos, mas vocês não estão praticando mais os pecados, porque vocês têm o Espírito Santo. Aí Deus vai estar ouvindo vocês, porque vocês não praticam mais o pecado. E Deus vai ouvir as suas orações e vai restaurar o seu casamento, o que vocês pedirem, porque é de acordo com a vontade de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus está recompensando você, amada, você, amados, que está buscando por ele, se humilharam. Não é uma barganha que vocês fazem com Deus, porque quando você se arrepende, isso é de coração. Deus conhece os corações, porque é o próprio Deus que endurece corações e transforma corações de pedra em corações de carne. É Deus. Não tem como a gente enganar Deus. Deus conhece quem está realmente arrependido, quem está buscando sua face, não por interesses, não por religiosidade, como um sepulcro caiado que é podre por dentro, mas bonitinho por fora. Porque Deus conhece o interior da gente, que nós pertencemos a Ele. Então, meus amados, no livro de João, capítulo 9, versículo 31, diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a vontade de Deus, a esse ele ouve. Se lembram lá em 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar a minha face, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, sararei a sua terra. Então, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Se você continua na prática do pecado, que pecador todos nós somos, mas quem tem o Espírito Santo não está mais na prática do pecado, o que incomoda eles. Então, Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo, porque você não pratica mais o pecado. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 11 ao 12, diz: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, a perseverança, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. A herança prometida. Deus não quer você longe do seu marido. Deus não quer vocês longe da sua esposa. Tem um propósito nisso. Assim como tinha um propósito lá em 2 Crônicas, quando construiu Salomão o tabernáculo, o templo do Senhor, para que o povo buscasse. O que Deus fez? O propósito qual era? Aquele tabernáculo, aquele templo. Ele ia fazer com que as chuvas não tivesse chuvas, ia fazer com que gafanhotos devorassem a colheita, para que eles passassem provações, para que eles orassem, buscassem o Senhor. Porque se não tiver provações, ninguém busca o Senhor. Se não tiver problema no casamento, com os filhos, na saúde, nas finanças, ninguém vai buscar o Senhor. E não vem com essa de dizer: não, eu busco o Senhor, eu vou à igreja. Vocês vivem no automático. Vocês vivem no automático. Tá bom? Vamos lá para terminar. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade de Deus. Então, amada, você que falou isso, estou condenado à solidão? O que Deus está falando para você em seu coração? Depois desses capítulos que eu li para você aqui. Você realmente está condenado à solidão? É isso que Deus está falando para você no coração? Se está falando isso, não é Deus que está falando isso para vocês, não. Aí já é Satanás. Presta atenção.
Você não está condenado à solidão. Nenhum de nós estamos condenados à solidão. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou separado há uns 6 anos, mais ou menos. Não se assustem, tá, meus amados? Tem pessoas que ficam só 2 meses divorciados, separados, outros 1 ano. É um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Então, deixa eu terminar aqui. No início eu pensei assim, porque eu vinha, meus amados, eu não era cristão não, tá? Eu vinha de uma imoralidade sexual, eu tinha esposa, mas procurava me satisfazer em sites pornográficos. Eu não vou entrar em detalhes aqui por causa de respeito a vocês, tá bom? Então, eu pensei assim, gente, quando comecei a buscar a face do Senhor, e agora? Eu não vou poder me masturbar mais? Como é que eu vou aguentar? Eu não vou poder ver mais mulheres nuas nas redes sociais? Eu não vou poder mais me deitar com uma outra mulher? Eu não vou poder mais ver uma mulher nua na minha frente? Eu não vou poder me casar de novo? Porque eu vinha da imoralidade sexual. Então essas coisas ainda eram uma luta na minha vida, no início. Amados, eu estou tranquilo há 6 anos. Eu estou tranquilo há 6 anos. E eu não estou falando isso para vocês aqui, para vocês pensarem, olha como ele é santo, que ninguém é santo. Tá bom? Ninguém é santo. Todos nós somos pecadores. Eu não deixei de gostar de mulher. Mas eu sei hoje, graças ao Espírito Santo, que minha mulher é minha esposa. Que nenhuma nudez, nenhuma mulher desse mundo me pertence em si na minha esposa. Que minha nudez não pertence a nenhuma outra mulher a não ser a minha esposa. Então, meus amados, eu falo isso para vocês, para fortalecer vocês. Estou tranquilo. Ah, então você não liga mais para sua esposa? Não! Continue intercedendo por ela. Todo dia. A todo momento. Mas eu tenho descanso no Senhor. Eu não vivo só. No início, eu compreendo você, irmã, quando você está falando isso. Vou ter que viver a solidão pro resto da vida? Não. Seu marido pode voltar daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, seja o que for. Eu não sei qual é o tempo do Senhor. Lá no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, Deus falou através do profeta Jeremias que o povo de Deus iria ficar na Babilônia 70 anos. Calma que você não vai ficar 70 anos longe do seu marido, não. Mas o povo vai ficar 70 anos na Babilônia. Aí veio um falso profeta, um Ananias, falando não, que ficaria... Deus falou comigo que ficaria só 2 anos. E era um falso profeta, era um mentiroso. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Nós não sabemos. Mas o Espírito Santo, ele nos dá paz de espírito. É isso que eu quero que vocês entendam. Seguir a Cristo não é nenhum fardo. É um prazer. Eu espero ter ajudado vocês, tá bom, meus amados? Tenham fé, estudem essa doutrina. Enquanto vocês mais mergulharem no Evangelho, vocês vão ficar cheios do Espírito Santo. Vocês não vão se sentir só em nenhum momento, tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.